primeiro, mas terminou depois. E esse aqui começou a ser feito depois e terminou primeiro. Entenderam, né? Então, esse era para sair primeiro, não saiu. E esse para sair depois, saiu primeiro. Mas são temas que são complementares. Então, claro que no ano do laicato, falar de discipulado, falar de missionaridade da igreja, é falar do que nós somos, verdadeiramente. O leigo é aquele que primeiro é um fiel. Agora, não existe fidelidade sem missionaridade. Se você não leva a mensagem de Jesus, que fiel é você? Agora, a mensagem de Jesus vem a partir de um encontro com Ele. Se eu chamar vocês aqui, cada um vai ter uma história de um encontro com o Senhor. Isso é muito bonito, né? Porque de repente o que me tocou, não te tocou. De repente a tua experiência com Deus foi diferente da minha. E isso une também todos os cristãos. Porque temos uma experiência com uma pessoa, verdadeiramente. Nós vamos entrar em contato agora com uma das passagens mais bonitas da Bíblia. João, que era o discípulo que Jesus amava, por quê? Porque ele era o mais novo, ele era o caçulinha da galera. Quando Jesus morreu na cruz, João tinha aproximadamente 16 anos, então era um menino. Por isso que ele é o último a morrer também. Ele vai para a ilha de Patmos, na Grécia, porque as autoridades romanas ficaram com medo de matar João, porque João também era um taumaturgo, era um fazedor de milagres, e ele vai preso para a ilha de Patmos. Lá nessa ilha, ele converte um judeu de origem grega, e é esse cara que vai escrever os evangelhos. João, coitado, não tinha um grande letramento. João ditou os evangelhos para ele. E aí a gente tem essa preciosidade, que é o evangelho segundo São João, mas escrito por um gênio, que a gente não sabe quem é. É um autor desconhecido, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui João 4. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus ganhava mais discípulos e batizava mais que João. Se bem que eram os discípulos que batizavam, e não Jesus pessoalmente. Porque Jesus disse, ide, é o imperativo. Quando soube disso, Jesus abandonou a Judéia e se dirigiu novamente para a Galiléia. Tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma aldeia da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó dera a seu filho José. Aí estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se tranquilamente junto ao poço. Era meio-dia. Quase o nosso horário. Vamos parar um pouquinho. Vamos ver o que é a Samaria, tá? O que Jesus faz antes de parar na Samaria? Vamos pegar um pouco do itinerário de Jesus, do caminho que Jesus percorreu até a Samaria. Jesus na Galiléia, ministério de Jesus na Galiléia. Testemunho de João Batista, os primeiros discípulos e o casamento em Caná da Galiléia. Jesus vai para Jerusalém, sobe para Jerusalém,
Sobe, sobe. O mapa está assim, né? Jesus está aqui e vai para cá. Mas isso não é uma descida, é uma subida. Depois vou mostrar no mapa. Jesus encontra Nicodemos em Jerusalém. Citei, né? Necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. E volta para a Galileia. Então ele está descendo para a Galileia. No meio do caminho tem a Samaria. Assim, ó. Por que que aqui, ó, está funcionando agora. Jesus estava aqui no Mar da Galileia. Ó. Estava aqui. Veio para Jerusalém. Ó. Por que que é uma subida? Porque aqui é um mar. Aqui ele está subindo. E quando vai para cá, ele está descendo. O mapa está assim, a gente tem dificuldade, né? É como o Egito. O Egito, a gente tem o delta lá em cima, né? Só que lá é o Baixo Egito. Porque você está olhando o mapa assim, mas na verdade é uma descida. É exatamente como o terreno da Galileia. Exatamente como o terreno de Jerusalém. Tá? Nós temos 3 realidades distintas nesse país aí. 3 realidades distintas das tribos de Israel. Eu tenho os ricos, os pobres e os samaritanos. Eu tenho os ricos, os pobres e os samaritanos. Quem eram os ricos? Quem morava na Judéia, aqui. Quem morava em Jerusalém. Tá? Quem eram os pobres? Quem morava aqui na Galileia. E quem eram os miseráveis? Quem morava aqui. Miserável por quê? Porque não tinha dinheiro? Não. Miserável porque eles eram odiados tanto por judeus quanto por galileus. Eles eram excluídos tanto por galileus como por judeus. Por isso que tem a história do bom samaritano. É uma oração que é condicional. Apesar dele ser samaritano, ele é bom. Por que que esse povo é odiado? Por que que esse povo era excluído? E aí a gente vai ver que a passagem da Samaritana não é simplesmente uma passagem que está escrita ali, é toda uma realidade. De repente você nunca ouviu uma explicação assim. E aí você passa isso para frente. Porque quando a gente escuta uma palavra assim, a gente vai verdadeiramente ver coisas que não via. Jesus, ele fica incomodado com a samaritana, com a Samaria. E ele para ali. Como que alguém que não veio para chamar os bons, ou não veio para chamar os ricos, ou não veio simplesmente para chamar os pobres, veio para chamar os piores. O que ninguém quer, aquele que é excluído, aquele que é maltratado, aquele que é desprezado totalmente. Na Samaria, é um território famoso, desde o grande profeta Moisés, desde o pai da fé, Abraão. É um território famoso, porque lá tem 2 montes. O monte Ebal, aqui ó, e o monte Garizim. Garizim e o monte Ebal. O que são esses montes? O judeu, ele adorava a Deus em Jerusalém, no templo de Israel. E o galileu e o samaritano adorava a Deus no monte Garizim, o mesmo Deus. Nesse monte Garizim, Moisés, ele pronunciou
as bênçãos de Deus. Está lá no livro do Deuteronômio 28. O Monte Garizim é um monte belíssimo, é um monte florido, é um monte cheio de arbustos. Eu já tive a honra de ir no Monte Garizim 2 vezes, pelo Google. Tá? E tem o Monte Ebal. O que é o Monte Ebal? O Monte Ebal é o Monte das Maldições. Diferente do Monte Garizim, que é um monte florido, bonito, cheio de arvoredos, o Monte Ebal é um monte seco, sem vegetação. É um monte morto. No meio está o lugar que Jesus parou, meio-dia, sol a pino, um sol para cada um, né? E Jesus para, tranquilamente. E aí a gente continua, né? Chega uma mulher da Samaria para tirar água. A mulher não vai representar simplesmente um personagem daquele lugar. A mulher vai representar o lugar. Não sei se eu consegui me explicar. Não é uma mulher qualquer. É uma mulher que vai dizer quem é a Samaria, ou o que é a Samaria. Como, de alguma maneira, quando você conhece alguém de Petrópolis, você entende um pouco o que é Petrópolis. Quando eu conheço alguém de Magé, você entende um pouco o que é Magé. Como o Isaac para mim sexta-feira. Ó, Bruno, cuidado quando você for para a Baixada, hein? E eu venho para a Baixada desde 97. Cuidado quando você for para a Baixada, hein? Eu falei, por quê? Porque corre o risco de você querer comprar uma casa lá. Não é assim? Quem não conhece a Baixada, eu já morei na Baixada, morei na Praia do Anil, né? Eu fui alfabetizado lá no Paulo Freire, lá perto da Coroa. Tá? Coroa não, Coroa, São Francisco. Joguei bola ali no campo de São Francisco, não sei nem se tem mais esse campo ainda. Tem alguém que tá da Praia do Anil, Mauá? Tem? Ó, tem aquele campo em São Francisco ainda? Perto do cassino? Ó, vou lá jogar uma bola. Ó, quem não conhece, tem preconceito. Aqui era a mesma coisa. É a mesma coisa, quem não conhece Petrópolis. Ah, os petropolitanos. Fresco. Tá certo? É. Tá? É, assim mesmo. Tá? Ó. A samaritana representava não apenas essa pessoa dela, ela representava o lugar que ela vivia. E aí Jesus chega para a mulher e fala assim: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à aldeia comprar comida. A samaritana lhe respondeu: como é que tu, sendo um judeu, o que devia estar escrito aqui? Como é que tu, sendo um judeu que me odeia, me pede água? Pedes de beber a uma samaritana. Eu fico imaginando, porque assim, a letra, ela tem uma limitação comum. Uma coisa é você fazer uma descrição oral, outra coisa é você mostrar, outra coisa é você escrever. Às vezes as pessoas falam assim para mim: Bruno, por que tu não escreve um livro? É assim, senta em 15 minutos e escreve um livro. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu escrever.
algo que tenha sentido. Então, os grandes escritores são aqueles que conseguem, de uma tal forma, escrever que encantam, com riqueza de detalhes. Tem um grande escritor brasileiro, Castro Alves, escreveu O Navio Negreiro, né? Belíssimo. E ele estava com a vida dele como repórter no Rio de Janeiro. Ele era negro. E aí, uma pessoa falou assim para ele: olha, eu estou querendo, está começando a tua vida, não? Ah, tá, daqui a pouco passa, meu tio que está passando aí. Chegou assim: olha, eu quero que você faça um anúncio do meu sítio que eu estou vendendo. Tá? Então eu estou vendendo um sítio e você faz um anúncio para vender meu sítio e bota no teu jornal. Beleza. Só que assim, eu tenho que ir lá conhecer o sítio, porque aí eu vou conseguir descrever. Aí o Castro Alves, genialmente, começa, né? Por entre colinas e montanhas, com o sol da primeira manhã iluminando a estrada, esta é a minha propriedade. E ele escreve umas 20 linhas e entrega para o cara. Posso publicar? Não, eu não vou vender mais não. O cara viu uma coisa que ele não via mais. Assim é a beleza da escrita. Aqui é muito belo, mas também carece de limitação. Ah, tem limitação, aliás. O que eu imagino? A mulher olhando de cima e embaixo a Jesus. Assim, ó. Como é que você, judeu, pede água para mim, que sou uma samaritana? Você não sabe que o nosso povo é inimigo? Você não sabe que o nosso povo não se dá? Desde Absalão, desde a divisão das tribos, desde o filho de Salomão, Jeroboão, o nosso povo não se dá. Vocês, galileus, e vocês, judeus, deixaram nossa terra ser invadida por todos os outros povos pagãos. Vocês nos odeiam. Como é que você pede água para mim? Como é que ela descobriu que Jesus era judeu? Pela maneira de falar, pela maneira de vestir. Eu fui agora em Barretos, cheguei no sábado, aí passei o sábado inteiro lá, preparando a assembleia. Depois vocês entram no meu Facebook, tem lá as fotos. E aí domingo de manhã foi como aqui, né? Cedinho, nós fomos até 15 para as 8 da noite. Mentira, né? É só uma piada, tá? E aí eu fui numa farmácia, que eu estava com a garganta meio ruim. Falei assim: tudo bem, você tem um melzinho, um spray de mel e própolis, papapá? A menina que estava no caixa falou assim: você não é daqui não, né? Foi exatamente assim que a samaritana percebeu que Jesus não era um samaritano, pela maneira de falar. E aí ela continua. Vai começar o diálogo. Vai começar o fantástico diálogo entre Jesus e a samaritana. E outra coisa, gente, é um diálogo agudo. Vai ser o tempo inteiro Jesus tentando mostrar alguma coisa para ela e que ela não quer ver. Jesus vai ter que dar uma guinada na história, vai ter que ser até um pouco indelicado para ela começar a perceber quem ele é. Olha que fantástico. Dai-me de beber. Que Deus é esse que, sendo Deus, nos pede algo? Deus precisa de alguma coisa? Deus tem alguma carência?
Falta alguma coisa a Deus? E Deus mesmo assim vem ao nosso encontro. Essa é a primeira passagem de interpretação. É a primeira linha interpretativa. Deus sendo Deus, em sua glória e majestade, se faz homem e vai encontrar o pior. A samaritana, na Samaria. Quem falaria com um samaritano? Quem recolheria um samaritano? É capaz de ter nessa terra um samaritano sequer que seja bom? E é por isso que a parábola é fantástica, a parábola do bom samaritano, porque vai mostrar, mesmo nessa terra odiosa, existe um bom samaritano. Jesus sendo Deus, tendo tudo, pede. É assim a nossa vida também. Jesus tem sede, tal como na cruz, né? Tenho sede. Jesus não precisa de nada, mas Ele quis precisar. Nos interpela, nos pede algo, nos incomoda. Essa é um pouco da lógica do cristianismo. Deus que vem ao nosso encontro sempre. É um erro de lógica achar que eu vou ao encontro de Deus. Eu posso ir ao encontro de Deus agora, mas quem se revelou primeiramente foi Ele a mim, e não eu a Ele. Tal como na samaritana. Dá-me de beber. Agora, deixa eu avançar aqui um pouquinho. A samaritana vai se incomodar. Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, sou a samaritana? Jesus lhe responde: se conhecesses o dom de Deus e soubesses quem eu sou, tu pedirias água a ele, e ele te daria uma água viva. É assim, garota, o que a passagem bíblica dizia? Garota, você sabe quem eu sou? E outra coisa, você sabe o que eu posso te dar? Você acha que eu preciso de alguma coisa sua? Você acha mesmo que eu preciso da sua água? Se você soubesse quem eu sou, quem me pediria água seria você. Se você soubesse quem eu sou, você se prostraria aos meus pés e imploraria água. Eu vou te dar uma água viva. A menina não entende. Ela é difícil de entender. Ontem, tadinha da Rafaela, minha esposa, né? Tirou a carteira de motorista. Depois de um longo sacrifício, um tenebroso inverno, conseguiu tirar a carteira de motorista. Mas assim, tá filmando, né? Mas assim, ela aprendeu a passar na prova. Não aprendeu a dirigir. Ah, os meninos rindo, ó. Sabe que é assim, é. E aí o que aconteceu? Olha ele falando assim também, tá vendo? Ó, a mesma coisa. Homem é tudo igual, só muda de endereço. Aí ontem o que eu fiz? Fui pegar meu filho na descida da Serra Velha, 10 horas da noite, não tinha ninguém. Falei, Rafa, vai lá, sobe com o carro. Aí ela foi, ligou o carro estava paradinho assim, ela fez assim com o carro, vum, morreu o carro. Atravessado o carro, no meio da rua. Eu falei, tá bom, vai lá, liga o carro. Tá ligado. Olha, não, tá desligado. E eu, assim,
Não, numa tranquila. Se eu falar assim, amor, liga o carro, ela já fica nervosa. É Jesus tentando convencer a menina que ele quer dar alguma coisa. Eu acho que é a pilha que está fraquejando. Depois eu vou botar uma pilha nova, né? E ela não entende. Ela não entende. E vai. Senhor, não tens balde, e o poço é profundo. De onde tirarás essa água viva, hein? Debocha dele. Acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual bebiam ele, seus filhos e rebanhos? Jesus muito pacientemente, né? Dá aquela respirada, tá? E responde: olha, garota, aquele que beber esta água, a água que você tira do poço todo dia, que você tem que vir aqui pegar meio-dia, voltará a ter sede. Aí a menina deve ter falado: é lógico, a água vai acabar, eu tenho que voltar aqui. Quem beber a água que eu lhe der, jamais terá sede, pois a água que eu lhe darei se transformará dentro dele, um manancial que brota a vida eterna. Aí a mulher, cara, ela entendeu. Ela vai responder belíssimamente: Senhor, dai-me dessa água. Ela entendeu. Parabéns. Olha o B. Para que eu não tenha sede e não tenha que vir aqui tirá-la. O que a miserável da menina está achando? Que é água. Porque ela até pede água. Senhor, a gente vê algumas interpretações da igreja, né? Não da igreja, mas dos pregadores, que exaltam, né? Senhor, dai-me desta água. Só que ela não sabe que água que é, porque ela acha que é essa água aqui. E ela fala: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha que vir aqui tirá-la. O que ela está pensando? Cara, esse cara vai me dar uma água que eu não vou precisar vir aqui nunca mais. Olha isso! E continua a história. Como Jesus percebeu que ela não entendeu nada do que ele disse, ele vai mudar radicalmente a história. Ele vai tentar pegar ela de alguma forma. Porque Jesus, tal como o jovem rico, que olhou e amou, ele também amou a menina. Só que a menina não entende que ele é o Messias. E que ele vai dar não uma tecnologia para ela, que ela não vai ter sede nunca mais, e que ela vai ter uma fonte d'água da casa dela. Olha, Jesus não é a Sedai. Ela quer Jesus Sedai, que cria uma bica na casa dela, ela não vai ter que ir lá e nunca mais. Aí Jesus vai mudar de ideia, ó, vai, chama teu marido e volta aqui. Aí a mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois tivesses 5 homens, e tampouco de agora não é teu marido. Nisto dissesses a verdade. Por que Jesus falou isso? Porque ela não entendeu 3 preposições que Jesus disse: dá-me de beber, vou te dar uma água viva, você vai beber e nunca mais vai ter sede, a água que você beber vai se transformar em você em um manancial que brota a vida eterna. E ela não entendeu nenhuma das 3. Quando Jesus pergunta assim para ela: vai lá buscar teu marido, e ela fala: não tenho marido, Jesus fala: nisto você disseste bem, nisto disseste a verdade. Porque ela continuava ignorando o que Jesus dizia.
Vamos lá, vamos entender esses 6 maridos, né? Ela teve 5. E o tão pouco que está na casa dela agora é dela. 6. Vamos voltar aqui. Se você pegar Oséias 2:5, Oséias vai falar da esposa infiel, que é querida apenas por Deus. Só Deus a deseja. Ela é desprezada por todos e só Deus vem ao encontro dela. Olha isso. Tal analogia se faz com o profeta Oséias. Infiel ao marido, entregue aos ídolos, pervertendo ao culto, ameaçada de morrer de sede e cortejada apenas por Deus. Quando Jesus se apresenta para ela, dizendo que é a água viva, ele é o 7º esposo. Ó belíssimo esposo, lá que está em Cântico dos Cânticos, é o esposo da plenitude. Agora, quem são esses 6 esposos? Lembra que eu disse para vocês que o samaritano era odiado? Por que o samaritano era odiado? Porque o samaritano, ele se perverteu ao culto aos outros deuses. Ele se perverteu ao culto politeísta que estavam em torno dele. E vários povos invadiram a Samaria. Os sírios, os assírios, os filisteus. E aí, se a gente contar, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 maridos dessa mulher são os deuses pagãos que ela se prostituiu ao invés de cultuar o Deus de Israel. Está vendo que é muito mais do que um pecado de infidelidade conjugal? Ela se perverteu aquilo que ela era, e não aquilo que ela tinha. Ela deixou de ser uma judia, deixou de ser uma fiel ao Deus de Israel, e passou a colocar em sua casa os deuses infiéis, os deuses pagãos. A samaritana vai representar quem? Eu e você, que muitas vezes temos a Santíssima Eucaristia e nos prostituímos com outras coisas. Bebemos outras águas, que até de repente mata sede momentaneamente, né? Mata. O pecado traz em nós um prazer. O pecado é bom. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria. Ou você chegaria para o padre Leonardo Tassinari: Padre Leonardo, eu pequei, pai. Me perdoa porque eu sou um pecador. Fala, Tamancold. Então, padre, eu vi uma chapa quente fervendo. Estava Eu não aguentei, padre. Eu sentei na chapa quente. Quando fez um barulhinho assim, começou a queimar, eu senti aquele cheiro de carne queimada, padre. Eu não aguentei, eu tive que sentar, padre. Foi mais forte do que eu. É assim? Claro que não. O pecado vai matar nossa sede momentaneamente. Agora, você vai ter que ir lá de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. A história da samaritana é a nossa história. É uma pessoa o quê? Normal. Uma pessoa comum. Só que está com a vida dilacerada. Dilacerada. Pelo culto aos outros deuses. Pelos 6 maridos que a retiram
da graça de Deus e que só a usam. Não querem ela, querem o que ela tem. Essa é uma diferença de relacionamento, né? Você não quer a pessoa, você quer o que a pessoa tem. Muitas vezes a nossa vida é assim. A pessoa não quer você, a pessoa quer o que você tem. E não só em relação à sexualidade, não, gente. Isso não é só um relacionamento de homem e mulher. É um relacionamento humano. Às vezes você tem um amigo que não é seu amigo, ele quer que você tem, não que você é. Ó. Cortejada apenas por Deus, dá-me de beber. Olha. Quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Por quê? Porque Jesus é uma água que sacia verdadeiramente. Você deve ter ouvido essa passagem 20 vezes na sua vida. Agora, não cansa de ser interpretada de maneiras diversas. O Espírito é assim, ele sopra onde quer. A água que eu lhe darei, você nunca mais terá sede. Que água é essa? Que água é essa que quando você recebe, você se torna aquilo que recebeu? Porque é exatamente isso que Jesus disse para a gente. E disse para a samaritana. A samaritana é um modelo. Você vai receber a água, e depois que você beber a água, você vai se tornar um manancial dessa água. Isso quer dizer, eu vou receber a água e eu vou me tornar aquilo que ela é, água viva. Que água é essa? O batismo. É o dom da fé. Entende como a menina não entendeu nada que Jesus disse? Ela está achando que é uma tecnologia, que ela vai ter em casa agora um poço, e ela não vai precisar mais medir lá. Percebe como que é o batismo na nossa vida? Você recebeu uma água, e você se tornou aquilo que você recebeu. O seu batismo tem que matar a sede dos outros. E isso é ser igreja. Isso é ser missionário. É não ficar com essa água viva para você. É você se tornar verdadeiramente um manancial de água viva. Essa é a diferença do chefe para o líder, né? Eu ganho dinheiro dando palestra sobre liderança falando de Jesus. É a diferença entre o chefe e o líder. Uma vez me chamaram numa empresa para falar, Bruno, eu quero que você fale sobre gestão de pessoas e liderança. Aí eu falei assim, você tem alguma restrição? Não. Eu falei de Jesus o tempo inteiro. O tempo inteiro. O líder é aquele que vai dar o que ele tem e ele quer que você se torne ele e que o supere. O que Jesus disse para os apóstolos? Fareis prodígios e portentos maiores do que eu fiz. Olha isso. Olha a igreja. Jesus imaginou alguma vez a igreja? É lógico. E é por isso que ele falou para os apóstolos, olha, vocês vão fazer maravilhas maiores do que eu fiz. Qual é a maior maravilha que Jesus fez até agora? Você. 2000 anos depois, a gente está aqui falando dele. Que é maravilha maior do que essa? Que é espetáculo maior do que esse? Você bebe uma coisa e você se torna aquilo que bebeu. Jesus. O que Jesus disse para a menina? Olha, se você beber de mim, você vai se tornar eu. Por isso que Paulo fala, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O que Jesus nos quer? O que Jesus nos quer dar? Ele. E que nós nos tornemos Ele. Esse é o batismo. Essa é a igreja. Essa é a missão do batizado.
sermos outros Cristos. Ela não entende. Ela demora. Olha só. Jesus falou com ela, olha, você tem 6 maridos, papapá. Olha o que ela respondeu. Senhor, vejo que és profeta. Se sou eu, já tinha ido embora. Eu falei que sou água viva. Eu falei que vou transformar a menina em mim. Eu falei a vida dela toda. E ela acha que eu ainda sou um profeta. Ó, vejo que és profeta. Nossos pais, olha como é que ela é debochada. Já estou acabando, filho. Nossos pais prestaram culto neste monte. Vós, porém, ao contrário, dizeis que é em Jerusalém que se deve prestar culto. Galileus, judeus, sabem de nada. Jesus lhe disse, crê em mim, mulher. Garota, preste atenção no que eu estou falando. Como eu para a Rafaela ontem, né? Amor, o carro está desligado. Tá? Tá. Ó que dificuldade. Crê em mim, mulher. Vai chegar a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, se prestará culto ao Pai. Vós prestais culto ao desconhecido. Nós damos culto ao que conhecemos, pois a salvação procede dos judeus, garota. Você não sabe disso? Mas chega a hora e já chegou. Sou eu. Mas chega a hora e já chegou, em que os que prestam culto autêntico prestarão culto ao Pai em espírito e verdade. Tal é o culto que o Pai procura. Deus é espírito. E o que eles prestam culto haverão de prestá-lo em espírito e em verdade. A mulher não entendeu uma palavra. E ela vai responder para ele. Sei que virá o Messias. Isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, sou eu, aquele que fala contigo. Aí a mulher, o que ela faz? Isso é fantástico. Sou eu, aquele que fala contigo. Vinde ver, não será ele o Cristo? Ela larga o cântaro. Ela larga o cântaro. O que era o cântaro? Era o lugar que ela botava água? Não, era a vida dela. Osés vai falar que ela estava lá na mulher infiel. Osés vai dizer o seguinte, ela estava prestes a morrer de sede. Por isso que ela levava o cântaro. O cântaro significa a vida dela. Ela deixa o cântaro. Por quê? Porque ela encontrou um outro sentido. E aí eu me pergunto a mim mesmo, qual o cântaro que eu preciso deixar para seguir Jesus? A mulher demorou, tadinha, teve que desenhar para ela, né? Teve que ir, eu vou te dar uma água. A água que eu vou te dar vai matar tua sede para sempre. Olha, essa água é uma água viva. Olha, menina, a água viva que você beber vai se tornar em você uma fonte. E você vai se tornar aquilo que bebeu. E ela não entendeu. Olha, o culto não é no Monte Ebal, não é no Monte Garizim, não é em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Eu sou o Messias. Quantas etapas ela teve que passar para largar o cântaro? Mas largou, né? E ela se torna o quê? Uma missionária. Alguém sabe o nome da samaritana? Não. Sabe por quê?
porque ela não estava entre os 12. A samaritana é uma leiga, como eu e você. Cada um de nós. Somos nós. E se a gente pegar a vida dela, se parece muito com a nossa. Muito com a nossa. Quantas misérias eu tenho. Quantas águas sujas eu bebo. Tem uma passagem bíblica bonita de Provérbios de Salomão, que fala assim, né? Saciado ao apetite, calca os pés o favo de mel. Para quem está com fome, o amargo é doce. Para quem está faminto, qualquer lixo alimenta. Para quem está saciado, nós desprezamos o menor néctar. Mas para quem está com fome, qualquer coisa serve. Qualquer coisa presta. Vinde ver, não será Ele, o Cristo, verdadeiramente é o Salvador. Ela foi o poço e encontrou a fonte. Recebeu o dom da fé e se torna missionária, uma fonte de água viva. Largou seu cântaro, seus deuses pagãos, seus 6 maridos e se entregou ao belíssimo esposo, ao esposo por excelência, e se tornou uma missionária. Todo mundo aqui já fez essa experiência. Você não estaria aqui hoje, numa vivência, num dia de domingo, escutando o Bruno que fala como se o mundo fosse acabar, se você não tivesse feito uma experiência com Deus. Todos nós fizemos. Nós não somos pessoas comuns do povo na igreja. O que isso quer dizer? Você é melhor? Não, não é isso. É que você não está só na missa. A gente não tem 1% das pessoas que estavam na missa aqui. Porque às vezes a pessoa vem na missa, mas como o padre disse, né? Ainda não fez aquela experiência com Deus. É tal como a samaritana muitas vezes, que escuta, mas não entende. Você não. E é por isso que a gente não pode calar o que você não pode calar o que você experimentou. O que a samaritana faz? Na humildade dela, nas misérias dela, no pecado dela, ela larga o cântaro, ela deixa sua vida pregressa, ela deixa seus deuses, ela deixa sua história. Por pior que seja a história dela, é a história dela. E ela larga, ela faz uma metanoia. O que é uma metanoia? É você convergir. Você está indo para cá, você passa a vir para cá. Mas não é apenas isso, é uma metábasis. O que é uma metábasis? É uma mudança de eu. Por quê? Porque ela foi batizada. Verdadeiramente. Lembra lá da nossa dignidade essencial? A essência dela muda. Ela deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma fiel a Cristo. Reclina a tua cabeça um minuto. Peçamos ao Senhor que verdadeiramente possamos largar o nosso cântaro. Qual o seu cântaro? Ou o que tem dentro de seu cântaro? O que te impede de largar esse cântaro? Será que a água que tem no cântaro é uma água viva? Será que a água que tem no cântaro matará a tua sede para sempre? Senhor, dai-nos desta água. Já recebemos, Senhor, mas queremos renovar os nossos compromissos batismais. Aquele compromisso do batismo, Senhor, queremos renová-los agora. Que possamos verdadeiramente, tal como a samaritana, largar-nos em Teu coração amoroso, em Teu coração de Pai, que muitas vezes desenha para a gente, como alguém que quer que faça que nós entendamos verdadeiramente. Somos arredios, somos difíceis. Muitas vezes escutamos a palavra, mas não entendemos profundamente. Senhor,
Vem estar conosco. Vem nos transformar, Senhor, para que possamos ser aquilo que Tu desejas. Missionários Seus, Senhor, verdadeiros. Não podemos calar o que experimentamos. Ave Maria. Bom, agora nós vamos ter um intervalo para o almoço. Aqueles que pediram almoço, o almoço já chegou, tá? E nós vamos retornar às 14h para a segunda etapa dessa formação, tá? Pedida, solicitada pelo nosso pároco. Então, fica assim, né? Quem vai para São José, vai para São José, almoço, tal. Quando der 2 horas, volte. Se tiver alguém que fala assim, mas eu perdi a parte da manhã, pode vir na parte da tarde, tá? Pode trazer agora para a parte da tarde, para participar aqui com a gente do finalzinho da formação. Tá bom? Na parte da tarde, a gente basicamente vai continuar, lógico, mas mostrando como é possível ser essa água viva. Porque a igreja não é um moralismo, né? Se vira nos 30 aí. É diferente, é outra coisa.